Oi, Aí, você querida, bem? tudo bem? Tudo bem, e você? Tava falando bem de você. Você é um anjo na minha vida, um anjo que me puxou pela mão quando eu já não acreditava mais que ia ser possível emagrecer. Ah, obrigada, imagina, exagero seu, você Ah, sabe. você é um anjo, você, Meu assim, é olho uma fica fada pequenininho quando eu maravilhosa. vejo. É, um anjo na Obrigada. minha vida, Olho porque eu já muito acima do peso, já estava assim me entregando. Aí um dia você falou, Dani, eu vou te acompanhar. Eu falei, ai, que bom, vamos fazer parceria, né? juntas, Como a são gente boas essas vai longe. parcerias. E aí, Juntas o a que me gente vai animou muito mais muito longe, né, Dani? é, sim, sim. E o pessoal tá entrando aqui, e aí eu tava falando para eles da dieta que eu fiz a FMD, que acho que Uhum. foi assim um download que eu fiz e recomecei e vi que era possível. Quando eu percebi que era possível perder peso, porque eu não estava perdendo, aí eu me animei. Hoje, por exemplo, meu marido acabou de falar, ah, eu vou buscar McDonald's. Num dia normal, o que que eu faria? Vai lá e pega. Só que o que eu falei para ele? Eu falei, Não, não, quer para você? Oi, Luiz, tudo bem? Cris. Falei, quer para você o McDonald's? Vai lá e pega. Aí ele falou, não, não, então eu não vou. Aí acabando aqui eu vou fazer uma batida lá com leite, de amêndoa, com banana e umas torradinhas lá, aquele você jantar light que você gostou. me ensinou. É. Querida, você tá linda, queria falar que você é linda por dentro e por fora, você é uma super Obrigada. profissional e está aqui com a gente para tirar as dúvidas. Vamos começar então? Quem tiver já Vamos pergunta começar? pode mandar. E eu vou com as perguntas que a gente recebeu, Naeli. Eu coloquei a caixinha de perguntas, né? Pode A me passar. primeira, a primeira era uma pergunta minha, uma pergunta boba, mas que muita gente tem dúvida que eu quero já fazer para garantir aqui, ó. Tirar o miolo do pão, igual de fim de semana. Durante a semana eu sigo ali o jejum intermitente, que a gente vai até falar dele. Mas chega fim de semana, meu marido vai comprar pão na padaria. Aí eu tiro o miolo. Adianta? É melhor do que comer, ou melhor, nem comer esse pão. Pode comer o pão francês, tá? O pão francês, na verdade, ele é um pão saudável, sim, tá? Ele tem uma composição nutricional. Eu não tô te vendo. Por quê? Não, Peraí, deixa eu só antes de eu tá. continuar. Porque Eu eu tô queria aqui. te ver. Tá. Como que eu faço É, pra te ver quando eu falo? sei, eu tô te vendo aqui. Vocês que estão em casa estão me vendo? Será que eu tenho? Estão vendo as duas aí? Vocês que estão em casa? Ixi, peraí, Ah, agora você sumiu. eu tô tentando descobrir como é que eu te vejo, porque eu não sou muito experiente com isso aqui. Tá. Eu acho Eu te que eu não vou coloquei aqui conseguir te ver. Agora minha câmera saiu. é, Ah, entendi. É porque é ruim tá. eu ficar olhando com a tela preta, mas tudo bem. Mas eu tô aqui, acho que o pessoal em casa tá vendo. Eu tô Qualquer coisa vendo aí vocês falam. vocês Tô sumiu. vendo Mas as depois, duas. se A o Silvana tá pessoal, aí. se Valeu, vocês não Sil. estiverem vendo alguém, vocês avisem, tá? Porque eu Tá, não vejo a Dani. tá, É, vamos lá, do pãozinho. Gente, pode tá. comer o pãozinho. Você só tem que incluir ele da maneira correta na sua dieta. Tem que estar dentro do seu plano alimentar e saber a quantidade que vai estar dentro do seu plano alimentar. Quando nós, Sim, nutricionistas, vamos calcular esse pãozinho, a gente calcula ele completo, com o miolo. Tá? O que tá. que acontece? Em algumas situações é interessante tirar o miolo, porque você faz uma contenção de danos. Então, você vai exagerar um pouquinho mais, vai comer um pouquinho além do que deveria naquele café da manhã, tirar o miolo, você consegue fazer essa matemática ficar um pouco mais equilibrada, mas que vai te emagrecer, ou que a casca não engorda e o miolo que engorda, isso não é real. Ah, Tá? tá, Ambos tá. têm calorias do mesmo jeito, provenientes do mesmo macronutriente, que é o carboidrato. O pãozinho francês, ele é um pãozinho bem limpo de ingredientes. Ele tem poucos ingredientes na composição e costuma não ter aditivos químicos, né? Aquele pãozinho de Tá. padaria. Então, ele é uma boa escolha. Você só tem que casar ele direito. É diferente você comer, por exemplo, um pãozinho, meio pãozinho francês ou um pãozinho inteiro, dependendo da pessoa, com ovos mexidos, uma porção de fruta e um café sem açúcar. E aí você olha para um outro pãozinho francês que a pessoa está tomando com pingado com açúcar, que é aquele café com leite com açúcar, Sim, e manteiga ou margarina passada no pão. São dois tipos de pãozinho em contextos muito diferentes. Então, o pãozinho tá. ali com o ovinho e a frutinha, ele é muito mais completo e vai ter um equilíbrio nutricional muito melhor. Então, dá para incluir pãozinho no emagrecimento. Tem como perder peso comendo um pãozinho, só que você tem que saber como e quando comer esse pãozinho. Tirar da minha dúvida, então. Porque, Eu tiro o miolo, às vezes claro, nem precisa, que eu me preocupo tanto com o miolo. Mas, às e uma outra vezes, pergunta que se você bastante. tira o miolo e come ele inteiro, se você gosta do miolo, você come metade com o miolo. Se você não gosta do miolo, não Eu precisa nem comer o ligo. miolo. Pode É, eu tirar o nem ligo, miolo. eu não ligo Pode muito, tá? Deixa eu só tirar dar que um é beijo muito para pouquinho, Carla, só ajuda. querida. É,
Duas Carlas queridas que entraram, a Carlinha de Sorocaba e a Carlinha daqui. Beijo para vocês. Amados, vamos para frente. Ó. Uma dúvida que muita gente me perguntou. Chocolate. Chocolate é o drama de todo mundo. Aí chega TPM, ai, gente que não vive sem chocolate. Eu, particularmente, não tenho essa vontade, tá? Então, essa pergunta eu faço pelos outros. Como tirar essa vontade de comer chocolate? E é possível incluir ali um pedacinho depois do almoço? O que dá para fazer com chocolate na dieta? É possível comer chocolate na dieta? Eu como chocolate. Porque eu adoro chocolate, é uma coisa que eu não tirei da minha rotina. E eu como chocolate todos os dias praticamente. Então tem como. Você só não pode comer a barra inteira. Então dá para incluir, tem melhores opções. Então é claro que o chocolate 60, 70, 80% cacau é bem melhor. Ele tem também compostos fenólicos ali, que são compostos bioativos, vamos dizer assim, antioxidantes, que é uma palavra que eu acho que as pessoas conhecem melhor. Tem no cacau. Então o cacau ele também tem seus benefícios, só que a gente não pode exagerar. O que eu sempre falo? A primeira pergunta que eu faço para o paciente: você consegue comer apenas um pedaço de chocolate se você tiver uma barra disponível? Se a resposta for não, então a gente tem que primeiro trabalhar outros conceitos desse paciente para depois incluir esse chocolate. Tá. Agora, se o paciente falar, não, tudo bem, por mim de boa ter o chocolate ali, eu como só um quadradinho, o importante é eu comer um pedacinho, dá para incluir desde o início do plano já um pedacinho de chocolate, porque ele consegue ter autocontrole com esse chocolate. Porque o problema não é o chocolate, mas sim a quantidade e como você come esse chocolate. E sobre o melhor horário, eu sempre oriento perto de uma refeição grande. Tipo, logo após o almoço. É um dos melhores horários. Porque a probabilidade de você ter uma compulsão e você exagerar nesse consumo é menor. Porque você fez uma refeição grande, cheia de nutrientes, que você ficou teoricamente satisfeito. Então, o chocolate meio que aquele tira-gosto mesmo, é a sobremesa. Se você comer de barriga vazia, 3 horas da tarde, você vai comer uma barra inteira. Então, tá, eu sempre oriento e mais ou quanto menos que eu nesse posso horário. comer? E quanto que eu posso comer que não vai me fazer mal? Se não for um 70, eu gosto dos 50, eu gosto daquele docinho, tá? Eu particularmente gosto dos 70, mas tem gente que gosta daquele chocolate ao leite. Quanto que dá para comer? O ao leite, eu preciso deixar claro que ele não tem benefícios para a saúde, tá? Ele acaba não tendo compostos fenólicos ali, então você vai consumir ele por prazer, tá? Não por saúde mesmo, vai ser mais por prazer. Depende da pessoa, mas gira em média de 15 gramas, no máximo 30, dependendo de quanto você tem de altura, qual o seu peso, qual o seu objetivo. Tem muito fator envolvido, tá? A gente não consegue generalizar. Mas entre 15 gramas é o quê? 1 a 2 quadradinhos. Vai depender do tamanho do quadradinho do chocolate. Não é aquele quadradinho da barra de 1 quilo, tá? Aquele Toblerone que vem enorme. Não é aquele. Eu tô falando daquela barrinha de 90 gramas Sim. que vem 4 Um tabletinho na mão. E o Isso. autocontrole é tudo, né? Eu tenho feito a dieta, tenho tentado seguir, e eu percebo que é o autocontrole, porque às vezes bate aquela vontade e fala, não, eu vou lá, eu vou seguir igual agora há pouco. É uma tentação comer um McDonald's, mas eu não vou comer. E eu também não vou sentir falta, sabia? Porque a gente acostuma com o bem-estar que a dieta saudável traz, né? Então hoje eu não tenho falta, desespero de comer um lanche do McDonald's, por exemplo, saindo daqui eu vou comer uma torradinha, comer o meu chazinho, enfim. E duas perguntas que chegaram agora. A Carlinha perguntou do açaí. Eu sei que ela come muito açaí. O açaí engorda? O açaí, qual é o problema que a gente tem do açaí aqui na região do estado de São Paulo e outras regiões? O nosso açaí, ele não é o açaí puro, tá? O açaí puro mesmo, que a gente tem lá no Nordeste e também na parte lá do Amazonas, é um açaí muito bom. É um açaí puro, que não tem açúcar, não tem xarope. Ele é calórico, sim, porque ele é derivado de um coquinho, né? Do pé de açaí, que nada mais é do que tipo um pé de coco, e aí são coquinhos. Então, ele é bem calórico, porque ele é gorduroso. Então, a gente não está falando de calorias, vamos separar as casinhas. Então, falando de saúde, o açaí puro, ele é muito saudável, sim. Ele tem muitos compostos ativos extremamente benéficos para a saúde. Só que o açaí que nós temos aqui, mesmo aquele zero açúcar, ele tem xarope na maioria das vezes. Então, ele não é tão saudável, tá? Porque ele tem muita coisa ali no meio. Então, depende muito. Ele não é tão diferente do sorvete.
Porque as pessoas ainda colocam leite em pó, leite condensado, Nutella, bis, bombom, um monte de coisa. Então, uma coisa que era para ser saudável acaba não sendo. Então, quando a gente fala de açaí saudável, a gente está falando do açaí puro. Só que eu não sei se alguém aqui presente já comeu. Ele tem gosto de terra, não tem gosto de nada. Então, você tem que pôr alguma coisa. O gosto que a Aí, gente geralmente, tem é do Guaraná, que vai junto, né? Um xarope. É mesmo é do açaí puro mesmo, que a gente fica mais compra, ele saboroso. tem uma mistura, né? Um xarope. Ele não é puro, né? Aí nesse de fora, que ele é puro mesmo, se você adoçar ele com mel com alguma coisa, ele fica muito parecido com o nosso daqui, ele fica doce. E lá no Nordeste tem algumas regiões que fazem ele com sal, Dani, é uma curiosidade bem legal. Eles fazem o açaí salgado, ele não é doce, ele é um açaí com uma pegada mais salgada, eles colocam ali uns itens salgados. Então eles fazem porque ele é neutro, ele tem um sabor bem neutro. Quer dizer, mesmo que eu não coloque leitinho, leite condensado, granola, que Ele delícia, não só é de tão pensar já estou com saudável. vontade. Mesmo que eu não coloque nada, eu vou estar ingerindo o açúcar que está misturado já no xarope do Guaraná. Se tiver que escolher, você vai escolher então. Olha, eu gosto muito de açaí. Eu quero comer o açaí daqui, eu só acho esse com xarope, então compra o zero açúcar, que pelo menos ele vai ter menos calorias. Tá? Não compre o açaí que nós temos aqui com o intuito de saúde, porque é meio que enganação. A quantidade de açúcar faz mais mal do que os próprios benefícios que ele tem. Então, não vale a pena por motivo de saúde. Se você vai consumir porque você gosta, consome em quantidade moderada, evita colocar muita coisa nele e opte pelo zero. Ele vai ter menos açúcar, vai ser um pouquinho menos problemático no quesito peso e tudo mais. Entendi. Mais uma pergunta que chegou é do sorvete. Aí eu me incluo nessa, porque esses dias eu estava com uma vontade de tomar um sorvete. Aí no iFood eu fui numa sorveteria caro, eu paguei, mas a vontade era tanta. Aí eu peguei um diet que não tinha nem gordura nem açúcar, não sei o que tinha ali, né? Mas estava gostoso, só que não dá para cair nessa tentação. O que fazer quando dá aquela vontade de tomar sorvete? E sorvete engorda muito? Sorvete é bem calórico. Tá? Eu não costumo restringir muito dos pacientes. Eu sempre libero ali que eles consumam alguma coisa, pelo menos uma ou duas refeições livres, a seu gosto. E não precisa ser diet, pode ser o normal, tá? Só precisa consumir com quantidade moderada. E aí, quando você for escolher isso, se é uma coisa que você está com muita vontade naquele momento e você vai ter controle, consumir uma quantidade pequena, você vai consumir o que você está com vontade. Por que eu sempre falo isso? Você vai lá e vai consumir o diet, só que você não estava com vontade do diet. Aí daqui a pouco você fala, nossa, eu ainda tô com vontade de sorvete. Aí você vai lá e toma o outro sorvete que você queria desde o início. E isso é bem pior. O diet, ele foi criado, Dani, para o diabético, tá? Ele ajuda no processo de emagrecimento, ajuda. Ajuda muito, a gente usa ele em algumas estratégias. Só que ele foi criado mesmo para o diabético, porque o diabético ele não pode fazer isso. Já eu tô com vontade do doce, eu vou tomar o doce. É bem complicado para ele isso. Escolha, então, Não, ele precisa daquela opção do diet para ele ter uma qualidade de vida. Mas a pessoa que só busca o emagrecimento, a gente consegue encaixar algumas coisas. Porque, por exemplo, os sabores diet, eu acho que quando você for escolher, você deve ter visto que não tem muita opção. É mais difícil. É mais difícil. Geralmente é coco, chocolate, às vezes tem um morango. Então, assim, é bem pouco também. Então, tem melhor comer menos, mas pegar uma bola normal lá e uma vez a cada não sei quantos dias. A cada 15 dias, mais ou menos. Aquela, acho que tá bom, por um pouquinho, para entrar naquela calça, naquele vestido, para entrar na calça, no vestido vale a pena. Vale a pena. Isso que a gente faz e pela saúde e Dani, também. tem receitinhas fit, que eu sempre posto também no Insta, tá? Tem, tipo assim, receitinhas saudáveis, que aí entra como lanchinho, porque você faz com banana, whey, coloca coco ralado. Então, não vai nenhum aditivo e ele cabe super no lanche da tarde, na pegada de sorvete. Então, para quem gosta de receitinha fit, dá para chupar sorvete sem sair da dieta. Então, ó, aproveite e já sigam @NutriNaiele. Tem dicas muito legais, ela sempre está muito ligada, ela abre caixinha de perguntas e vocês vão poder tirar outras dúvidas na caixinha de perguntas dela também, tá? @NutriNaiele. A Carla, minha amiga de Sorocaba, perguntou, comer de 3 em 3 horas, ajuda ou é um mito? Cada um vai escolher o melhor horário, com a ajuda também da Nutri, como é que é? Peraí, que eu tô quase cancelando aqui. Ó, na maioria das vezes ajuda.
tá? Não é uma coisa travada, não é comer de 3 em 3 horas que vai te emagrecer, não é o jejum que vai te emagrecer, e sim as suas mudanças de hábitos. Você precisa tomar a primeira decisão de mudar, de iniciar e de continuar, tá? Tá. Então isso é muito importante. Com relação à estratégia, vai depender muito da pessoa e do que ela vai se adaptar melhor. Eu tenho pacientes que não se adaptam com longos períodos de jejum. Então, quando eles comem de 3 em, não de 3 em 3 horas travado, tá, gente? 3 em 3 horas é só uma maneira relativa da gente falar. Mas que comem em intervalos mais curtos, eles têm menos, por exemplo, compulsão por doce noturna, fome absurda em determinados horários. Eles conseguem controlar melhor a sua fome, a sua saciedade e manter num longo prazo esse planejamento. Tá? Lembrando que o planejamento ele tem que ser o mais dentro da realidade possível, sem coisa muito louca. O de jejum depende da pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de comer muito tarde. Então, ela janta bem mais cedo e vai começar a se alimentar por volta das 10, 9 da manhã do outro dia, o que dá um jejum. Então, tem pessoas que ficam, às vezes, a tarde toda sem comer e tá tudo bem. E quando chega à noite, não come um caminhão. Então, se você é aquela pessoa que você fica a tarde inteira sem comer, chega à noite e você quer comer o caminhão, então você vai ter que incluir alguma coisa no meio do dia. Porque muito provavelmente não ter nada no meio do seu dia está fazendo você comer um caminhão noturno. Então, isso é muito Eu já não tenho essa vontade. Aliás, o jejum intermitente me ajuda muito. Eu percebo que eu venho perdendo peso. Perdi mais 1 quilinho, viu? Parabéns. Perdi não. Quem perde, encontra. Eliminei. Eu perdi mais 1 quilinho em relação ao último consulta. Ele evaporou. Ele evaporou. Porque eu tenho me animado. Eu acho que o que estava faltando é me animar e ver o resultado. Às vezes a pessoa deixa, mandar um beijão para... ela está agradecendo, a Carla, agradecendo a resposta. A Solange, uma querida... A Sol, uma querida amiga de Sorocaba, também acompanhando a gente. Então, o que importa é aquele start. O que eu fiz para esse start? Um belo dia eu falei, não, eu vou fazer aquela dieta que ela me passou, que é a dieta FMD, que fez toda a diferença, que é a Fast Mimicking Diet. Eu queria que você falasse também. E onde eu perdi 3 quilos em 3 dias. Então, em 3 dias eu já tinha uma calça que eu já colocava e já servia. Então, foi muito imediato, só que exige uma grande força de vontade. Mas o que fez, o que mudou foi que eu vi que a dieta que eu estava seguindo era ok, porque eu fiz uma muito pior, que é essa, né? E depois que eu fiz essa, a outra ficou normal para mim. E aí eu encontrei e estou seguindo nesse caminho. Foi o que eu falei para você, eu já não tenho mais vontade de comer McDonald's. Antes, facilmente eu sairia da dieta e falava, que se dane. Não, eu estou seguindo nesse caminho. A gente se me deu aí um ano para perder 10 quilos, né? E aí queria que você falasse da dieta. Oi? Né? Perdeu 10 quilos de maneira efetiva, não encontrar nenhum. E lembrando que o nosso foco é quilos de gordura. Isso, porque a gente ganha músculo, né, e perde gordura. Não está tão relacionado com o peso, mas com a quantidade de gordura. Aí queria que você falasse da Fast Mimicking, que para mim foi um ponto de partida, onde eu... não sei, alguma coisa mudou aqui no meu cérebro em relação à alimentação, que eu não consigo mais comer errado. Para mim, eu tenho que seguir agora. Eu queria que você falasse disso. Essa modalidade de dieta, que é a FMD, que a gente resume ela, o que ela é? Ela é um protocolo, ela é uma estratégia, tá? A gente não pode viver disso. É porque ela é baixíssima em caloria e ela é baixíssima em proteína. Ela é derivada de alimentos naturais. A gente não inclui nenhum alimento industrializado nesse protocolo de dieta. E ela é baseada em plantas. Então, é plant-based, não entra nada derivado animal, nem lácteos, tá? Então, é só vegetais, legumes, verduras, frutas, e se baseia nisso. Então, é uma dieta bem plant-based mesmo. Bem baixa em proteínas, para a gente dar uma boa desinflamada, entre outros aspectos. É uma dieta utilizada em alguns tipos de câncer para alguns protocolos e tratamentos, só que ela não pode ter duração superior a 3 ou 5 dias. Então, ela tem um limite de tempo que pode utilizar. Ela não pode acontecer com um intervalo muito pequeno de tempo. Então, você não pode fazer essa dieta essa semana e repetir ela semana que vem. Isso é muito complicado. Então, eu sempre oriento que esse protocolo ele deve ser realizado com um profissional para que ele realmente traga os benefícios que ele deve lhe trazer. Tá? E a gente realmente utiliza ele quando precisa. Não é a primeira estratégia, não é o primeiro protocolo, não é a primeira forma de dar início a uma perca de peso. Ela tem uma razão para acontecer. E, geralmente é aquele momento que o paciente ele já está entrando num platô, ele já está mais estagnado, ou tem algum outro fator
hormonal ou então de exame bioquímico que nos mostre que a gente deveria utilizar esse protocolo. Caso contrário, em alguns casos não há necessidade de utilizar ele. Por ele ser muito restritivo, ele é complicado. A Dani passou por ele, ela sentiu isso. Então, quando você passa por ele, você fala, nossa, qualquer outra coisa depois disso é maravilhoso, né, Dani? É porque é o autocontrole muito grande, a carne faz falta, o leite, você não pode comer nenhum ovo. Eu não sou muito de comer salada, eu comia berinjela, abobrinha, laranja de sobremesa, alface, que eu já não gosto muito, Come mas arroz, comi. viu, E, gente? é, e Pelo no, menos arroz tem no plano, arroz, batata. a batata, eu comi um pouco de batata, mas arroz nem comi. E Não aí no comeu? terceiro dia que realmente deu aquela falta, aquele desespero, eu comi umas torradinhas porque eu já não aguentava mais. E eu achava que eu fosse conseguir chegar no quinto dia, mas não cheguei. No terceiro tá ótimo. E o que você falou, reduz muito a imunidade, né? Então a gente não pode brincar, Não entre pode aspas, com uma brincar. dieta dessa. Mas acho que fez uma desintoxicação tão grande em mim, e hoje eu vejo que o meu corpo já não aceita mais uma alimentação errada. Então, para mim foi importante. E eu quis também fazer essa live para contar um pouquinho disso, porque as pessoas têm me perguntado, que não façam também sem orientação, né? Ah, eu vou ficar um dia inteiro, 3 dias comendo melancia, comendo... Não, tem Não, não é certinho a assim que dieta. se faz, viu, gente? A dieta que você me passou de misturar ali um pouquinho de batata, ou batata doce, com uma salada, com Prato, ele legumes, é né? bem parecido, Dani, o prato do almoço, ele fica bem parecido com o prato, por exemplo, de um paciente que precisa controlar a proteína animal. Só que ele tem Sim, bastante nutriente ali. Então tem que ter a leguminosa, que é o feijão, grão de bico, ervilha. Tem que ter bastante vegetais variados ali para dar um pouco de nutriente. tudo. Salada, pode comer à vontade, tudo que é cru, cenoura ralada, beterraba ralada, pepino, tomate, alface. A Tá. gente coloca também uma parte de carboidrato, então tem uma mandioca, ou uma batata, ou um pouco de arroz, de preferência o integral, mas dá para utilizar até mesmo o branco nessa estratégia. Então o prato ele fica cheio e bem completo. Tem que ter um pouco de cada grupo. Só não vai ter o grupo da proteína animal, mas tem um pouco de proteína vegetal, que às vezes o pessoal fica pensando que come só berinjela, mas calma, come um pouco mais. Eu Só tem a comi forma porque eu correta de adoro montar. berinjela. Berinjela é E eu deliciosa fiquei, e ela dá saciedade. eu fiquei 3 dias comendo berinjela, porque eu não como muito legume, muita salada. Mas